Denúncia real dessa avó. Eu tinha 2 maridos e nenhum deles sabia. Até que, numa pequena cidade do interior, onde as flores bordavam as calçadas e os pássaros cantavam segredos a cada amanhecer, habitava Ana, uma avó de 70 anos, envolta em charme e mistério. Com seus cabelos grisalhos alinhados a cada manhã e olhos que brilhavam como estrelas em uma noite clara, a mulher era a doçura em pessoa. Conhecida por sua amabilidade incessante, Ana ajudava a todos. Fazia bolos para o aniversário do vizinho, cuidava das crianças da rua e sempre tinha um abraço caloroso para oferecer. Porém, por trás daquela imagem de avó perfeita, escondia-se uma teia intricada de segredos que pulsavam com um peso difícil de carregar. Ana não era apenas casada com Carlos, o esposo atencioso que a tratava com carinho. Não, havia Joaquim, um amante que despertava nela uma chama que há muito tempo parecia ter apagado. Os 2 homens eram mundos diferentes e Ana desdobrava-se em cada um deles. Com Carlos, a segurança e o aconchego. Com Joaquim, a paixão e o brilho dos novos começos. E Cal se escondia sob o sorriso suave e as mãos calejadas de tanto dar. Certa manhã, enquanto preparava o café da manhã, algo inusitado aconteceu. Uma mensagem surgiu em seu celular. Uma notificação que a fez gelar o sangue. Era uma foto de Joaquim, abraçado a outra mulher. O coração de Ana disparou e um fio cortante tomou conta de seu corpo. As palavras em sua mente ecoavam. E se Carlos visse isso? E se Joaquim soubesse da vida dupla? O abismo estava mais próximo do que ela imaginava. Como se o peso da culpa não fosse suficiente, a atmosfera na cidade começou a mudar. Seus filhos, atentos a cada camada de tensão, perceberam algo diferente. Murmúrios nas calçadas, rostos disfarçados de indignação. O que Ana fazia não era apenas uma traição. Era um desafio às normas rígidas daquela comunidade conservadora que venerava a tradição. E Ana? Ela se sentia ladeira abaixo. Arrastada por um turbilhão que poderia levar tudo o que amava junto. Os dias passavam e, enquanto Carlos insistia em investigar os estranhos horários da esposa, Joaquim vivia suas próprias inseguranças. Ele olhava a Ana com um brilho desconfiado, como se sentisse que algo estava oculto sob seu sorriso gentil. O ar ficou pesado e a sensação de um confronto iminente pairava sobre a casa. A cada jantar em família, o aperto no peito de Ana se intensificava. O cheiro do feijão na mesa se misturava com um terrível cheiro de mentiras. O telefone tocou e a sensação de um abismo à espreita aumentou. Havia algo naquele toque que lhe parecia ameaçador. O coração batia forte. Quando o aparelho relaxou em suas mãos, um caminho de decisões começava a se desenhar diante dela. O que se passaria quando a verdade fumegante e ardente viesse à tona? Qual seria o preço que Ana pagaria por viver 2 vidas? Os olhares já não eram os mesmos. Ana precisava agir e estava prestes a enfrentar os demônios que a atormentavam. Mas a pergunta martelava em sua mente. O que acontece quando o secreto se revela? A reviravolta aguardava como a tempestade binária no horizonte.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhares já não eram os mesmos. Ana precisava agir. Estava prestes a enfrentar os demônios que a atormentavam. Mas a pergunta martelava em sua mente. O que acontece quando o secreto se revela? A reviravolta a aguardava, como a tempestade binária no horizonte. O telefone tocou novamente. Ana pulou, o coração na garganta. Era Carlos. Ana, vem aqui. Precisamos conversar. O tom de voz dele era sério, quase alarmante. Ela sentiu um nó na barriga apertar ainda mais. Levantou-se rapidamente, ajeitando a blusa, tentando disfarçar a ansiedade. Carlos estava na sala, com as mãos apoiadas na mesa, o rosto marcado pela preocupação. Ele mal notou a presença dela. Precisamos resolver isso agora, disse ele, os olhos fixos em algo na parede. Não podemos continuar assim. Ana tentou se aproximar, mas o olhar dele era distante, um abismo que ela não sabia como cruzar. O que está acontecendo, Carlos? Sua voz tremia, mas o desespero era maior que o medo. Então, a porta se abriu de repente. Era Joaquim. Ele entrou como uma tempestade, o olhar carregado de raiva e confusão. Carlos, o que você está fazendo aqui? A tensão instantânea entre os dois homens pairou no ar, formando um quarto cheio de relâmpagos. Você, eu sei o que você andou fazendo com a Ana, Carlos gritou, a verdade pesada pendurada nas palavras. Ana ficou paralisada, um cerco a se fechar ao seu redor. Aquela era a conversa que ela temia, mas sabia que precisava acontecer. O silêncio na sala era ensurdecedor e, por um momento, tudo parecia girar. O mundo que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Estava esperando para contar, mas você não me deixou outra escolha. Joaquim respondeu, a voz eletrificada com um mix de raiva e desafeto. Eu a amo, Carlos. Eu a amo e você não tem ideia do que ela realmente quer. Ana interrompeu, o medo tomando conta. Joaquim, não, por favor. Mas as palavras dela eram ignoradas, como se a tempestade já estivesse irrompendo. Amor? Você chamaria isso de amor? Se você a amasse de verdade, não a trairia com outra mulher. Carlos atacou, com o peito arfando de indignação. Alguém precisava parar esse jogo mortal. Mas como? O que será que significava para Ana? O clima no pote manifestou-se em tensão. Frases não ditas flutuando como fantasmas. A sala ficou em silêncio. E depois, um golpe, um estrondo. A porta se abriu com força, quase arrancando as dobradiças, e uma jovem mulher adentrou, os olhos brilhando com uma intensidade inesperada. Chega! Chega de mentiras, Ana! Eu não sou uma estranha! A mulher apontou diretamente para Ana, as palavras soando como um trovão. Ana congelou,
o sangue correndo do rosto. A mulher, com o qual ela parecia familiar, mas não conseguia reconhecer, continuou: Eu sou sua filha, Ana, a que você abandonou anos atrás. Abolir tudo. Um golpe. Tudo o que Ana construiu caiu como um castelo de cartas. Os dois homens a encaram, a realidade sobreposta como um manto escuro. O que mais estava escondido? Os olhares de Carlos e Joaquim mudaram instantaneamente. Agora, a confusão se misturava com raiva. O que aconteceria com aquela vida dupla? Ana sentiu chão desaparecer sob os pés. A verdade implacável a consumindo. As peças do tabuleiro estavam todas fora do lugar. O que mais estava em jogo? Perplexa, Ana olhou para a mulher. O que você está dizendo? As palavras mal saíram. Um sussurro perdido na tempestade, enquanto a verdade começava a se desdobrar e o tempo parava. E no fundo, ela sabia que tudo havia mudado. Ana congelou, com o olhar fixo na jovem que se dizia sua filha. O que estava acontecendo? A palavra abandonou disparou em sua mente. Seu coração disparou como se quisesse sair do silêncio, enquanto os dois homens a observavam, sem saber como reagir. Eu sou a filha que você jogou fora. A que você esqueceu, Ana. A jovem, com os olhos cheios de lágrimas e fogo, avançou um passo. Cada palavra dela era uma punhalada. Você se casou e viveu a vida perfeita, enquanto eu cresci sem uma mãe. Eu sou fruto da sua escolha. Carlos e Joaquim estavam ali, atônitos, alternando olhares, como se tentassem entender a nova e dolorosa peça do quebra-cabeça. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. O nó na garganta apertava mais a cada momento. Eu não sabia, balbuciou, tentando juntar os pedaços da história que havia perdido. Como você pôde deixar eu? Não saber onde você estava. Você não se importava, Ana. Você teve sua vida, sua família. E eu? Eu fui uma sombra, uma lembrança apagada que você preferiu ignorar. A raiva e a dor transbordavam nos olhos da jovem. Tudo o que Ana desejava era entender, mas cada pergunta parecia aumentar a distância entre elas. Nesse momento, uma sirene soou ao longe. Um som que cortou o ar pesado, trazendo uma nuvem de ansiedade. A atmosfera na sala mudara completamente. E o clima de tensão se intensificou. Carlos, que até então observava em silêncio, interrompeu. Espere, e que você quer dizer com isso? O tom dele estava longe de ser acolhedor. Ele queria respostas, como todos ali. Quero que você enfrente a verdade. A filha de Ana respirou fundo. Você pode ter feito seu papel de avó e esposa perfeita, mas eu sei de quem você é. O que você fez não vai ficar impune. Existe um lado seu que você esconde de todos, até de si mesma. Ana olhou para Carlos, depois para Joaquim. O que ela estava escondendo? O coração dela martelava. Não era somente sua vida que estava em jogo. Agora era a vida de todos ao seu redor. Eu não tenho segredos, gritou, mais convicta do que realmente se sentia.
Você se casou com Carlos, mas ainda amava Joaquim. Que escolha você fez por minha causa? A jovem deu um passo mais perto. O cheiro dos feijões e o eco dos pássaros já não importavam. Seu mundo havia mudado em segundos, e agora tudo o que há cercava parecia estar desmoronando. Antes que Ana pudesse responder, um estrondo vindo de fora interrompeu a tensão. A janela estourou em 1000 pedaços e a parede ao lado começou a tremer. Um grupo de homens entrou, rostos escondidos, gritando e empurrando as pessoas para o lado. É por aqui! A casa dela! É o lugar certo! Um deles incentivou os outros a entrar. Ana e os homens a seu lado ficaram sem palavras, enquanto a tempestuosa nova realidade se apoderava da cena. O chão, que antes a sustentava, agora se tornava um campo de batalha. Os gritos estavam por toda parte, e a certeza de que tudo estava para mudar enchia o ar. Quem são eles? Ana perguntou. A voz quase um sussurro. O pânico começava a tomar conta de seu coração. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, o grupo chegou mais perto. Cadê a Ana? Precisamos dela agora. Um homem avançou, e o pânico nos olhares de todos ficou evidente. Agora a pergunta ressoava em sua mente. Que segredos ainda jaziam adormecidos em sua vida? O que ela realmente havia escondido? Não só de Carlos, de Joaquim e daquela jovem, mas de si mesma? E por que aquelas pessoas estavam atrás dela? A incerteza afligia como uma tempestade prestes a desabar. E Ana sabia que a verdade, aquela verdade que ela tentou evitar, estava prestes a ser revelada, e não havia como voltar atrás. Ana ficou paralisada, com a mente em chamas e o coração disparado. O que aqueles homens queriam? Eles pareciam prontos para um confronto, mas ela não tinha tempo para pensar. O ambiente na sala estava lotado de tensão, como se um filme de ação estivesse prestes a começar. A jovem que se dizia sua filha observava com olhos ardentes, e Carlos e Joaquim trocavam olhares confusos e apreensivos. Quem é você? Ana conseguiu sussurrar, sua voz mal soando diante da tempestade que se formava. Sou a Filipa, e você precisa me ouvir. A jovem estava à beira de um colapso. Você não pode continuar escondendo a verdade. Antes que Ana pudesse responder, o homem à frente dela avançou em direção a Filipa, com os olhos fixos e a expressão de um predador. Você não tem ideia do que está dizendo, garota. A Ana fez o que pôde. Você não pode simplesmente entrar aqui. Sua voz subiu de tom, dominada pela raiva. Mas Ana percebeu que havia algo mais por trás da fúria dele. Parem! Ana gritou, a voz ecoando na sala. Aquela era a primeira vez que tinha coragem de interromper todos. O que você quer de mim? Sua mente estava em frangalhos, tentando conectar as peças do que estava acontecendo. O que eu quero? A verdade. Filipa não recuou, encarando Carlos e Joaquim como se soubesse algo que eles não sabiam. A verdade sobre seu passado, Ana. Nesse instante, a porta se abriu novamente. Um grupo de homens irrompeu e, sem aviso, puxou Ana para o lado. Cale-se, todos vocês. Precisamos levar a Ana. É a única maneira.
O que você está fazendo? Joaquim protestou, mas foi ignorado. Os homens a cercaram e Ana sentiu o pânico a dominar. Estava prestes a gritar, mas a mão de um deles segurou seu braço com firmeza. É ela a que temos procurado, um dos homens gritou. A atmosfera continuou a ficar mais pesada e a confusão se transformou em pânico. Filipa olhou para Ana com um misto de compaixão e receio. Mãe, você não pode ir com eles. Eles não são quem dizem ser. Eles escondem segredos que podem te destruir. As palavras ecoaram na mente de Ana como um eco distante. Secretos? O que Filipa sabia? Mas mais do que isso, o que aqueles homens queriam? A tensão chegava a ser palpável e todos os olhares estavam sobre ela. Por favor, Ana, escute sua filha, Carlos suplicou, implorando por um pouco de razão. No meio do caos, mas a situação era um emaranhado tão grande que cada segundo que passava parecia uma eternidade. Ana sentiu a temperatura da sala mudar. As vozes se tornaram um zumbido distante. Em um movimento rápido, Filipa lançou-se na direção de Ana, segurando seu rosto nas mãos. Você precisa lembrar. A verdade está dentro de você. A escolha que fez há anos está prestes a voltar para assombrá-la. Antes que Ana pudesse articular uma resposta, um dos homens soltou um grito. Saia da frente! E num movimento brusco, empurrou Filipa. A jovem foi jogada para o lado e a sala explodiu em gritos. O caos se instaurou. A tensão era palpável, enquanto Ana observava tudo se desenrolar diante dela como em câmera lenta. Em meio ao tumulto, uma luz ofuscante explodiu e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, gritos ecoaram na sala. O chão tremeu e uma explosão ensurdecedora atingiu o local. Ana caiu ao chão, com o ouvido zumbindo e a visão embaçada. Filipa estava ao seu lado, olhando para ela com uma mistura de temor e urgência. Mas algo não estava certo. Filipa não parecia uma filha abandonada. Havia algo mais. Algo que fazia o coração de Ana acelerar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O mundo ao redor parecia desmoronar em câmera lenta. Uma verdade estava prestes a ser revelada. E havia muito mais em jogo do que apenas uma vida dupla. E naqueles momentos de caos, uma pergunta martelava na mente de Ana. Quem ela realmente era? E qual era o papel de Filipa nessa história? Enquanto a fumaça começava a se dissipar e os gritos se tornavam ecos distantes, o futuro de todos ali estava prestes a mudar irreversivelmente. O choque ainda pairava no ar e a realidade que Ana conhecia desmoronava em sua frente. Ana estava no chão, o ouvido ainda zumbindo, o coração acelerado. A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão na sala permanecia. Filipa estava a seu lado, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Carlos e Joaquim se enfrentavam, cada um tentando entender o que havia acontecido. A bagunça era um cenário de desespero e confusão. Você não pode ir com eles, Ana, Filipa exclamou, ainda agarrando o braço de Ana. A verdade está prestes a surgir e você precisa estar. Pronta! As palavras dela ecoavam, mas Ana mal sabia o que isso significava. Quem são eles? Ana sussurrou, tentando manter a calma enquanto a sala pulsava ao redor dela.
Antes que alguém pudesse responder, um homem alto, de olhos frios e expressão furiosa, avançou. Ele parecia ter saído de um pesadelo. Ana, você tem que vir conosco agora. Ele a puxou, mas ela hesitou, repleta de incerteza. O que vocês querem de mim? Seu coração batia rápido e descontrolado. Ana, escute! Eles não são amigos. Eles estão atrás de você por causa do que você escondeu. A voz de Filipa tremia e Ana começou a sentir o peso das palavras dela. O homem que puxava Ana olhou para Filipa com desprezo. Ela não sabe de nada, garota. Você não entende o perigo que corre aqui. Nesse momento, a sala pareceu parar. Uma nova figura atravessou a porta e todos se viraram para olhar. Era uma mulher com cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Chega de mentiras, Ana! A mulher gritou e a sala ficou em silêncio absoluto. Eu sou a Maria, sua irmã. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ana ficou paralisada. O mundo ao seu redor desaparecendo momentaneamente. Irmã? Ela tinha uma irmã? Não é possível, murmurou, sentindo o chão sob seus pés tremer. As revelações não paravam. Como você? Ana começou, mas Maria avançou, quase como se estivesse tentando alcançar uma verdade maior. Você não se lembra de mim, mas eu sei tudo, Maria disse, ainda ofegante. Você se casou e esqueceu de nós, do nosso. Assado! O que você fez foi horrível! O ambiente estava quente, carregado de emoções, e Ana sentiu o peso do olhar de cada um. A confusão crescia e a verdade escondida estava prestes a se revelar. Maria, o que você está falando? Carlos pediu, a voz tremenda, enquanto Joaquim observava em choque, buscando entender qual era o verdadeiro papel de cada um nessa história. Ana, você fez uma escolha, deixou tudo para trás, e isso levou nossas vidas a um abismo. Maria respirou fundo, o olhar dela lançando faíscas. A casa da nossa infância, o pai, tudo por causa da escolha que você fez. A cada palavra, Ana sentiu um peso esmagador. Fadas e fantasmas surgiam da escuridão, e a garota que pensava ter deixado tudo para trás estava de volta com uma força que ela não esperava. Não posso acreditar, Ana murmurou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Mas por que você esperar tanto tempo para me encontrar? As memórias vinham como ondas, a dor, uma constante e cruel lembrança. Porque eu não sabia se você ainda se importava, gritou Maria, com a voz embargada. Irmã, nós precisamos juntas enfrentar o que vem. Mas enquanto o drama se desenrolava, a raiva começou a estourar como fogo no campo. O homem que havia segurado Ana agora a soltou, enquanto os outros se aproximavam. A atmosfera moldar em torno de si mesma, desmoronando. O que ela realmente havia escondido? E quem ela realmente era? Ela olhou para cada rosto ao seu redor, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. E no fundo de seu coração, uma nova realização começava a se formar. As mentiras podem ser profundas, mas a verdade pode ser devastadora. Estava tudo prestes a culminar em algo que não poderia imaginar. E com um olhar determinado, ela percebeu. Agora, tudo o que importava era sobreviver a esse novo mundo que se formava ao seu redor. Ana estava no chão, o ouvido ainda zumbindo, o coração acelerado.
A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão na sala permanecia. Filipa estava a seu lado, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Carlos e Joaquim se enfrentavam, cada um tentando entender o que havia acontecido. A bagunça era um cenário de desespero e confusão. Você não pode ir com eles, Ana, Filipa exclamou, ainda agarrando o braço de Ana. A verdade está prestes a surgir e você precisa estar pronta. As palavras dela ecoavam, mas Ana mal sabia o que isso significava. Quem são eles? Ana sussurrou, tentando manter a calma, enquanto a sala pulsava ao seu redor. Antes que alguém pudesse responder, um homem alto, de olhos frios e expressão furiosa, avançou. Ele parecia ter saído de um pesadelo. Ana, você tem que vir conosco agora. Ele a puxou, mas ela hesitou, repleta de incerteza. O que vocês querem de mim? Seu coração batia rápido e descontrolado. Ana, escute. Eles não. São amigos. Eles estão atrás de você por causa do que você escondeu. A voz de Filipa tremia e Ana começou a sentir o peso das palavras dela. O homem que puxava Ana olhou para Filipa com desprezo. Ela não sabe de nada, garota. Você não entende o perigo que corre aqui. Nesse momento, a sala pareceu parar. Uma nova figura atravessou a porta e todos se viraram para olhar. Era uma mulher com cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Chega de mentiras, Ana! A mulher gritou e a sala ficou em silêncio absoluto. Eu sou a Maria, sua irmã. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ana ficou paralisada, o mundo ao seu redor desaparecendo momentaneamente. Irmã? Ela tinha uma irmã? Não é possível, murmurou, sentindo o chão. Sou de seus pés tremer. As revelações não paravam. Como você? Ana começou, mas Maria avançou, quase como se estivesse tentando alcançar uma verdade maior. Você não se lembra de mim, mas eu sei tudo, Maria disse, ainda ofegante. Você se casou e esqueceu de nós, do nosso passado. O que você fez foi horrível. O ambiente estava quente, carregado de emoções. E Ana sentiu o peso do olhar de cada um. A confusão crescia, e a verdade escondida estava prestes a se revelar. Maria, o que você está falando? Carlos pediu, a voz tremenda, enquanto Joaquim observava em choque, buscando entender qual era o verdadeiro papel de cada um nessa história. Ana, você fez uma escolha, deixou tudo para trás. E isso levou nossas vidas a um abismo. Maria respirou fundo, o olhar dela lançando faíscas. A casa da nossa infância, o pai, tudo por causa da escolha que você fez. A cada palavra, Ana sentia um peso esmagador. Fadas e fantasmas surgiam da escuridão. E a garota que pensava ter deixado tudo para trás estava de volta, com uma força que ela não esperava. Não posso acreditar, Ana murmurou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Mas por que você esperar tanto tempo para me encontrar? As memórias vinham como ondas. A dor, uma constante e cruel lembrança. Porque eu não sabia se você ainda se importava, gritou Maria, com a voz embargada. Irmã, nós precisamos juntas enfrentar o que vem. Mas enquanto o drama se desenrolava, a raiva começou a estourar como fogo no campo. O homem que havia segurado Ana agora a soltou
enquanto os outros se aproximavam, a atmosfera mudando novamente. "É agora ou nunca!" ele gritou. E todos os olhares voltaram-se para Ana, que estava mais perdida do que nunca. Ana sentiu o peso das escolhas, a história que ela tentou moldar em torno de si mesma desmoronando. O que ela realmente havia escondido? E quem ela realmente era? Ela olhou para cada rosto ao seu redor, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. E, no fundo de seu coração, uma nova realização começava a se formar. As mentiras podem ser profundas, mas a verdade pode ser devastadora. Então, como um relâmpago, uma ideia lhe atravessou a mente. Que mais vocês escondem? O questionamento voou alto no ar e o silêncio se instalou. O homem de olhos frios hesitou. Ele estava prestes a falar algo, mas antes que pudesse, uma explosão maior que a anterior irrompeu da cozinha. As janelas estouraram. O barulho dos estilhaços ecoou enquanto todo mundo se jogava ao chão. A sala se ilumina com uma luz deslumbrante e uma fumaça densa começou a invadir o espaço. "Maria, cuidado!" Ana gritou, mas o caos tomou conta. As pessoas começaram a se empurrar, algumas lutando para chegar à saída. E a fumaça se espalhava rapidamente. O ar estava pesado e o medo era palpável. No meio do tumulto, uma voz conhecida cortou a confusão. "Ana, eu estou aqui!" Era Joaquim. Ele estava preso sob uma prateleira que havia caído. Com um olhar apavorado, ele estendeu a mão. "Ajude-me!" Ana hesitou, os batimentos cardíacos ecoando como trovões. A imagem do homem que amava, ardendo em perigo, a fez sentir um nó na garganta. "Eu vou te tirar! Aguenta firme!" Ela se virou para pegar o que conseguiria para ajudar Joaquim. "Não! Ele não vale a sua vida!" gritou Maria, a voz dela soando como um tambor. "Quantas vezes você vai se sacrificar por alguém que já te traiu?" Ana parou. A verdade de Maria bateu nela como uma onda. Mas então, em um instante, tudo oculto começou a desmoronar. Um dos homens, com a expressão de raiva, gritou desesperado: "Ele é o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. É por causa dele que viemos." Os olhos de Ana se abriram diante da revelação. "O que você está falando?" O coração dela disparou. O rosto de Joaquim se revirou e uma sombra tinha passado por seu olhar. Ele sabia, ele sempre soube da sua irmã. Ele te usou e te manteve distante de nós. O homem se aproximou de Joaquim, com uma fúria acumulada. Ana ficou paralisada. A sala formava uma tempestade, e enquanto a fumaça dançava ao redor, a verdade começava a se desenrolar. Cada palavra cortando mais fundo que qualquer explosão. O mundo dela estava prestes a desmoronar mais uma vez. E tudo estava mudando de forma. Quem ela realmente deveria confiar? E o que realmente aconteceu com seu passado? Apenas uma coisa ficou clara. O caos ainda não havia terminado. Ana estava no chão, o ouvido ainda zumbindo, o coração acelerado. A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão na sala permanecia. Filipa estava a seu lado, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Carlos e Joaquim se enfrentavam,
cada um tentando entender o que havia acontecido. A bagunça era um cenário de desespero e confusão. Você não pode ir com eles, Ana, Filipa exclamou, ainda agarrando o braço de Ana. A verdade está prestes a surgir e você precisa estar pronta. As palavras dela ecoavam, mas Ana mal sabia o que isso significava. Quem são eles? Ana sussurrou, tentando manter a calma enquanto a sala pulsava ao redor dela. Antes que alguém hesitou, repleta de incerteza. O que vocês querem de mim? Seu coração batia rápido e descontrolado. Ana, escute! Eles não são amigos. Eles estão atrás de você por causa do que você escondeu. A voz de Filipa tremia e Ana começou a sentir o peso das palavras dela. O homem que puxava Ana olhou para Filipa com desprezo. Ela não sabe de nada, garota. Você não entende o perigo que corre aqui. Nesse momento, a sala pareceu parar. Uma nova figura atravessou a porta. E todos se viraram para olhar. Era uma mulher com cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Chega de mentiras, Ana! A mulher gritou, e a sala ficou em silêncio absoluto. Eu sou a Maria, sua irmã. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ana ficou paralisada, o mundo ao seu redor desaparecendo momentaneamente. Irmã? Ela tinha uma irmã? Não é possível, murmurou, sentindo o chão sob seus pés tremer. As revelações não paravam. Como você? Ana começou. Mas Maria avançou, quase como se estivesse tentando alcançar uma verdade maior. Você não se lembra de mim, mas eu sei tudo, Maria disse, ainda ofegante. Você se casou e esqueceu de nós, do nosso passado. O que você fez foi horrível. O ambiente estava quente, carregado de emoções, e Ana sentiu o peso do olhar de cada um. A confusão crescia, e a verdade escondida estava prestes a se revelar. Maria, o que você está falando? Carlos pediu, a voz tremenda, enquanto Joaquim observava em choque, buscando entender qual era o verdadeiro papel de cada. Nessa história. Ana, você fez uma escolha. Deixou tudo para trás, e isso levou nossas vidas a um abismo. Maria respirou fundo, o olhar dela lançando faíscas. A casa da nossa infância, o pai, tudo por causa da escolha que você fez. A cada palavra, Ana sentia um peso esmagador. Fantasmas do passado surgiam, e a figura, que pensava ter deixado para trás, estava de volta como uma força insuportável. Não posso acreditar, Ana murmurou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Mas por que você esperar tanto tempo para me encontrar? As memórias vinham como ondas. A dor, uma constante e cruel lembrança de abandonos passados. Porque eu não sabia se você ainda se importava, gritou Maria, com a voz embargada. Irmã, nós precisamos juntas enfrentar o que vem. Mas enquanto o drama se desenrolava, a raiva começou a estourar como fogo no campo. O homem que havia segurado Ana agora a soltou, enquanto os outros se aproximavam, a atmosfera mudando novamente. É agora ou nunca, ele gritou, e todos os olhares voltaram-se para Ana, que estava mais perdida do que nunca. Ana sentiu o peso das escolhas. A história que tentou moldar em torno de si mesma desmoronando. O que mais vocês escondem? O questionamento voou alto no ar e o silêncio se instalou. O homem de olhos frios hesitou. Ele estava prestes a falar algo,
Mas antes que pudesse, uma explosão maior que a anterior irrompeu da cozinha. As janelas estouraram. O barulho dos estilhaços ecoou enquanto todo mundo se jogava ao chão. A sala se iluminou com uma luz deslumbrante e uma fumaça densa começou a invadir o espaço. "Maria, cuidado!" Ana gritou. Mas o caos tomou conta. As pessoas começaram a se empurrar, algumas lutando para chegar à saída, e a fumaça se espalhava rapidamente. O ar estava pesado e o medo era palpável. No meio do tumulto, uma voz conhecida cortou a confusão. "Ana, eu tô aqui!" Era Joaquim. Ele estava preso sob uma prateleira que havia caído. Com um olhar apavorado, ele estendeu a mão. "Ajude-me!" Ana hesitou, os batimentos cardíacos ecoando como trovões. A imagem do homem que amava, ardendo em perigo, a fez sentir um nó na garganta. "Eu vou te tirar! Aguenta firme!" Ela se virou para pegar o que conseguiria para ajudar Joaquim. "Não! Ele não vai à sua vida!" gritou Maria, a voz dela soando como um tambor. "Quantas vezes você vai se sacrificar por alguém que já te traiu?" Ana parou. A verdade de Maria bateu nela como uma onda. Mas então, em um instante, tudo oculto começou a desmoronar. Um dos homens, com a expressão de raiva, gritou desesperado: "Ele é o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. É por causa dele que viemos." Os olhos de Ana se abriram diante da revelação. "O que você está falando?" O coração dela disparou. O rosto de Joaquim se revirou, e uma sombra tinha passado por seu olhar. Ele sabia. Ele sempre soube da sua irmã. Ele te usou e te manteve distante de nós. O homem se aproximou de Joaquim, com uma fúria acumulada. Ana ficou paralisada. A sala formava uma tempestade, e enquanto a fumaça dançava ao redor, a verdade começava a se desenrolar, cada palavra cortando mais fundo que qualquer explosão. O mundo dela estava prestes a desmoronar mais uma vez, e tudo estava mudando de forma radical. Quem ela realmente deveria confiar? E então, como um relâmpago, um outro sobressalto. Uma segunda explosão, muito mais forte, reverberou do lado de fora. O chão tremeu sob seus pés e a estrutura começou a rachar. Os olhos de Ana se arregalaram. Um grupo de pessoas armadas entrou pela entrada, gritando e empurrando os que estavam na frente. "É agora ou nunca! Captura a Ana!" Um deles gritou, e a cena se transformou em um verdadeiro caos. Filipa, Ana e Maria foram empurradas para o lado, cobrindo-se do ataque iminente. As paredes conhecidas, que antes pareciam uma casa familiar, agora eram um campo de batalha. Enquanto a poeira caía, um pensamento disparou na mente de Ana. "O que mais vocês esconderam? Quem é você, Joaquim?" A necessidade de saber a verdade a consumia. E no meio do turbilhão, uma nova pergunta começou a pulsar. Se toda a sua vida era uma mentira, quem era ela realmente? O que aconteceria a partir daquele momento? Agora, a situação envolvia mais do que apenas revelações pessoais. Era uma luta pela sobrevivência, e Ana estava no meio, a balança de sua vida pendendo em um fio tão fino quanto os destroços ao redor. Enquanto as sombras da sala se fechavam, um novo medo crescente tomou conta dela, e tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a mudar para sempre.
Ana estava no chão, o olhar fixo em Joaquim, que estava preso sob os escombros, e em Maria, que gritou seu nome. O caos ao redor se intensificava. O som de vidro quebrando, gritos aflitos e o cheiro de fumaça envenenavam o ar. O homem de olhos frios e expressão de raiva se aproximou perigosamente. Não dá mais tempo! Temos que ir agora! Ele gritou, mirando Ana. As palavras pareciam ecoar em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, havia um aperto no peito, que a impedia de se mover. Ajude-o, por favor! Filipa implorou, os olhos brilhando com desespero. Ana hesitou. O amor e a traição se entrelaçavam na sua mente. Mas o instinto de proteger o que amava se sobrepunha. Joaquim, eu vou te tirar daí! Gritou, avançando em direção ao homem. Nesse momento, outro estrondo reverberou pela sala e, mais concretamente, as paredes tremiam. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, avançando sem respeito, gritando: "É ela! Pegue a Ana! Levem-na!" O pânico tomou conta dela. "Não! Não levem!" gritou Maria. O olhar de Ana se cruzou com o de sua irmã, e por um breve segundo a conexão foi clara. Havia algo ali, algo além dos segredos e mentiras, mas não havia tempo. Com um movimento rápido, Maria empurrou uma prateleira, bloqueando a entrada e dando a Ana alguns segundos para pensar. Você precisa lembrar. Lembre-se do que aconteceu anos atrás. As palavras dela atravessaram o caos. Ana estremeceu. Lembranças fragmentadas surgiram de forma violenta. Ecos de risadas, um carro em alta velocidade, uma noite chuvosa e então uma imagem. Um homem, o seu verdadeiro pai. Mas como essa memória se relacionava com tudo agora? O chão abaixo tremia e uma parede estourou, jogando escombros sobre todos. Ana sentiu uma onda de calor e as chamas começaram a estourar. "Rápido! Para a saída!" gritou Joaquim. E num instante, isso mudou tudo novamente. Maria segurou firmemente a mão de Ana. "Você precisa confiar em mim. É a única chance." O sangue dela fervia, mas as memórias estavam tão confusas. Havia algo que ninguém lhe contava. E então, antes que Ana pudesse pegar uma decisão, a voz do homem com olhos frios cortou o ar. "Você não se lembra, Ana? Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. E por que você está aqui agora?" Ana sentiu desconforto apertar. O que ele estava insinuando? "O que você quer dizer?" O terror se transformou em uma necessidade desesperada de saber a verdade. Um grito atravessou o espaço. "Ana, não escute ele!" gritou Filipa, antes de um golpe a derrubar. O homem se aproximou de Ana, com a cara inexpressiva. "O que você fez foi muito pior do que você imagina. E agora você tem que pagar." "Não! Isso não pode ser verdade!" Ana gritou. Ela se lembrou. Um movimento rápido. O homem revelou uma foto. Era uma imagem desbotada de uma mulher. "Sabe quem ela é? Sua verdade, Ana!" As palavras dele atingiram como uma explosão. "Não! Não pode ser!" Ana sentiu os joelhos fraquejarem. O rosto da mulher na foto era familiar, magro, triste. É a minha mãe?" Na sua mente,
Tudo começou a se entrelaçar e as cores se misturavam. Sim, e ela fez uma escolha que afetou toda a sua vida. O homem se aproximou mais. Você é parte de um jogo muito maior. Os rostos de Carlos, Joaquim, Filipa e até mesmo Maria estavam carregados de tensão e confusão. O que mais estavam escondendo? Vá embora, antes que seja tarde, Filipa gritou, tentando arrastar Maria. Mas a pressão aumentava e o medo estava em todos os olhos. Ana olhou para a foto e depois para o homem. Você não vai me parar! Ela sentiu uma onda de determinação. A vida que conhecia estava prestes a ser despedaçada e, ao mesmo tempo, sentiu que era hora de se libertar das correntes do passado. Tudo em que havia acreditado começava a desvanecer e, com isso, uma nova era começava. Então, enfrente a verdade, o homem gritou. E no exato momento, as chamas começaram a crescer em volta. O incêndio começou a tomar conta, e a única certeza que restava era que tudo estava mudando de uma forma que nenhuma delas esperava. Ana atravessou o fogo e os gritos, enquanto a vida que conhecia se desfazia em fumaça. E no vazio deixado pelas mentiras, uma nova certeza emergia. A busca pela verdade estava apenas começando. Ana estava no chão, o olhar fixo em Joaquim, preso sob os escombros, e em Maria, que gritou seu nome. O caos ao redor se intensificava. O som de vidro quebrando, gritos aflitos e o cheiro de fumaça envenenavam o ar. O homem de olhos frios e expressão de raiva se aproximou perigosamente. Não dá mais tempo. Temos que ir agora, ele gritou mirando Ana. As palavras soavam como um eco distante, mas ao mesmo tempo havia um aperto no peito que a impedia de se mover. Ajude-o, por favor, Filipa implorou, os olhos brilhando com desespero. Ana hesitou. Amor e a traição se entrelaçavam na sua mente. Mas o instinto de proteger o que amava se sobrepunha. Joaquim, eu vou te tirar daí! Gritou, avançando em direção ao homem. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor reverberou pela sala. Uma explosão maior que a anterior, muito mais intensa, fez os objetos voarem em todas as direções. Ana caiu para o lado e uma onda de calor passou por ela, como se o próprio inferno estivesse se manifestando. O chão tremeu. As paredes começaram a rachar. Quando a poeira assentou um pouco, Ana ergueu o olhar e viu algo que fez seu coração parar. Dentro da fumaça, uma figura. Era uma mulher, com o cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Mas não era qualquer mulher. Era alguém que Ana reconhecia. Alguém que nunca havia visto. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro perdido. Sou eu, Ana. Não tem tempo. Você precisa lembrar. A mulher avançou e o pânico se estabeleceu em Ana. O que você fez não pode ser mais escondido. Você tem que enfrentar isso agora. Quem é você? Ana perguntou, a voz embargada. Por que está aqui? Você morreu. Sua mente girava. Recordações fragmentadas daquela noite distante começaram a emergir. Uma briga, gritos, uma direção trocada. E fumaça. Tantas memórias reprimidas. Não foi assim. Tudo foi uma mentira. A mulher gritou e o chão tremeu novamente. A intensidade de suas palavras cortou Ana como um golpe.
Eu estou aqui para te salvar. Você tem que entender o que realmente aconteceu. Joaquim, que havia se esforçado para se livrar dos escombros, percebeu o terror nos olhos de Ana e a figura mística à sua frente. Ana, não escute! É uma armadilha! Ele gritava a plenos pulmões, mas a dúvida reforçava a cadeia de pensamentos na cabeça de Ana. Quem era a verdadeira ameaça? A sala estava em chamas e a intensidade aumentava a cada segundo. O homem de olhos frios relutou. Então soltou um riso nervoso. Você realmente acredita nela? Ela não é quem diz ser. Desça do salto, Ana. A verdade vai te destruir. Ana observou entre o homem e a mulher, o desespero crescendo em seu peito. Aquela não poderia ser a sua mãe. Poderia? A lembrança de seu olhar se misturava ao caos ao seu redor. A verdade de sua vida. As cicatrizes que pensou ter superado começavam a desmoronar com cada instante. Eu fui forçada a te deixar. Uma escolha que não era minha. A mulher continuou, um clamor de dor. A verdade, todas as mentiras, Ana. Você é a chave. O destino do passado começa agora. O pânico tomou conta e a sala pareceu de repente e próprio inferno, com as chamas crescendo ferozmente. A verdade que Ana buscava estava se revelando. Mas em meio ao caos, a única coisa que ela sabia era que precisava decidir. O que aconteceria se ela aceitasse essa mulher? E se era tudo uma traição? Então, um segundo estrondo. A porta foi arrombada. Um grupo de homens armados invadiu a sala, gritando ordens incoerentes. É agora! Captura a Ana! Um deles gritou, enquanto as chamas lamparinevam em torno. A confusão reinava ao redor dela. E a palavra que parecia gritar em sua mente simplesmente pulsou. Corre! Ana olhou para a mulher e Joaquim, depois para o grupo que invadia. O que mais estavam escondendo? Toda a sua vida era uma farsa? E a escolha entre ficar e correr a fez tremer. O pânico tomou conta, quando um movimento rápido fez a fumaça escurecer tudo. Decida, Ana. Você é mais forte do que pensa. A mulher, agora mais perto, parecia um eco do passado e uma sombra do presente. Mas a confusão e o medo se tornavam insuportáveis. Ela tomou um profundo respiro e, com um último olhar, gritou: Eu vou saber a verdade. E com aquelas palavras, o mundo ao seu redor pegou fogo. As chamas cresceram atrás dela. O destino de sua vida estava prestes a mudar outra vez e nada seria como antes. Ana estava paralisada, cercada pelo caos. As chamas dançavam ao redor e tudo o que conhecia estava desmoronando. A imagem da mulher se misturava com os gritos e a fumaça. Ela tinha que decidir, e rápido. Quem é você realmente? A voz dela tremia, carregada de medo e insegurança. Eu sou sua mãe. Estou aqui para te salvar do seu passado. A mulher insistiu, com os olhos queimando de uma intensidade desesperada. Ana sentiu o coração acelerar. Mas como posso confiar em você? Ela questionou, a dúvida ressoando em seu peito. Enquanto isso, Joaquim tentava se libertar, puxando uma prateleira pesada. Ana, precisamos sair agora! Ele gritou. Mas suas palavras se misturavam ao barulho infernal ao redor. E o homem de olhos frios continuava a se aproximar.
a tensão aumentando. Toma cuidado, Ana! Ele mente! Filipa gritou de algum lugar na sala, mas a confusão era total. A mulher, sua mãe, parecia chocada. A verdade é dolorosa, mas você precisa encarar isso ou ficará para sempre presa em mentiras. Ana olhou ao redor. Os rostos de todos que a cercavam, distorcidos pela fumaça. Ela sentiu o nó na garganta apertar. O peso da escolha era insuportável. O que havia neste passado que a mantinha tão amarrada? O que havia escondido de si mesma? E então, uma segunda explosão iluminou tudo, e o teto começou a desabar. A saída! Agora! Gritou Joaquim, lutando para libertar-se. A adrenalina disparou em Ana. Com um último olhar para a mulher, ela gritou: Se você realmente é minha mãe, me diga o que você escondeu de mim! Você é uma parte vital disso. Você é a chave para a verdade. As palavras dela ecoaram no tumulto. Mas Ana já corria, puxando Joaquim consigo. Vamos, rápido! O calor das chamas a seguia o caminho, e os quedas de teto faziam tudo parecer um pesadelo. O grupo de homens armados havia sido contido temporariamente, mas a luta pelo controle do ambiente continuava. Ana não sabia quem era o verdadeiro inimigo, se eram os homens ou os segredos, mas tinha certeza de uma coisa: não ia deixar nada a impedir de finalmente descobrir a verdade. Ao alcançar a porta, Ana hesitou por um segundo. Aonde você vai? A mulher gritou. Onde quer que vá, o passado não fica para trás. Você não pode escapar de quem você realmente é. E quem eu sou? Perguntou Ana sem olhar para trás, a voz sufocada pela dor. Eu sou apenas o que você fez. E saiu, puxando Joaquim e Filipa atrás de si. Quando finalmente chegaram ao ar livre, o sol os atingiu como um abraço. Ana parou, se virando para ver o que havia deixado para trás. As chamas consumiam a casa. E o cheiro de fumaça enchia seus pulmões. Mas ali, exposta à luz, uma nova determinação começou a brotar. Isso não acabou. Precisamos descobrir a verdade, Ana declarou firmemente, enquanto os outros concordavam, a adrenalina ainda pulsando. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, algo novo começou a crescer. E aí, em meio ao caos e à dor, a esperança renascia. Porque a verdade, por mais assustadora que fosse, estava prestes a ser revelada. E nada, nem ninguém, poderia detê-los. Se você gostou dessa história e quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar a nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Já compartilhou? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.